Queridos irmãos e irmãs, senhores e senhoras, juventude em geral, sejam bem-vindos para uma conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho na visão da doutrina espírita. É muito importante as pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo saber que o Espiritismo não criou um Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho do Mestre, Senhor Jesus Cristo, o governador da terra que nos deixou para nosso aprendizado. E a doutrina espírita coloca o Evangelho do Cristo na visão do Espiritismo. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é de São Mateus. Eu não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. Mateus capítulo 5, versículo 17. Aí vem a visão da doutrina espírita. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto do céu e embaixo na terra. Nem tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não desejarei a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. A inveja é uma chaga da humanidade. E o invejoso é a pessoa que sofre muito, sofre demais. Precisa do nosso amor e da nossa oração. Esta é a lei. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis,
ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Está velhinho já o meu Evangelho, está na hora de comprar outro. E falando do Evangelho à luz da doutrina espírita. Jesus não veio destruir a lei. Quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la. Quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é a lei que Jesus Cristo nos deixou. Quem seguir apenas essa lei está salvo. Quem amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, estará seguindo os passos do Mestre dos Mestres. Mas nós, seres humanos pequeninos que somos, ainda desejamos o bem para nós, ao próximo, se pudermos, ou que o próximo se vire. Ainda não amamos de verdade. Ainda confundimos amor com sexo. Somos muito pequenos e estamos caminhando para a evolução. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento. Quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra e em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei, se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, homens e mulheres, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Enquanto todos os seres humanos não aprenderem a se amar,
a lei de Jesus não será cumprida. E nós ainda caminharemos, encarnações por reencarnações, até atingirmos a perfeição. Estamos fadados à perfeição. Temos apenas uma vida, porém temos várias existências. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdade que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para compreender o sentido oculto de certas palavras. Seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Para não ficar longo o vídeo, estamos encerrando a primeira parte. E pedimos a Deus, ao Mestre amado Jesus, governador da terra, aos espíritos de luz, a paz profunda, a força para vencermos nossos defeitos, a força para aprendermos a amar como Jesus nos pediu e nos ensinou, a força para desenvolvermos dentro de nós o amor pelo próximo, desejar ao próximo o que desejarmos para nós e nossa família. Que Jesus Cristo, que os espíritos de luz visitem cada um de vocês e que haja paz na sua casa, harmonia, luz, saúde física e o mais importante, a saúde espiritual. Que Jesus vos abençoe. Assim seja.